O que verdadeiramente marca este debate parlamentar do Orçamento de Estado para 2011 é que o que amanhã será votado nesta Assembleia não é aquilo que realmente vai valer para o país. Este debate serve apenas de pórtico para o PEC 4, que cavalgará este orçamento e será justificado para cobrir um buraco adicional de 500 milhões de euros, principal resultado do acordo entre o Governo e o PSD. Amanhã, PS e PSD, que representam o consenso da descida salarial, do aumento de impostos e dos cortes nas prestações sociais, já estarão de novo a competir entre si por ainda mais cortes nos salários, nas prestações sociais e noutras áreas do Estado Social. Há realmente uma agenda escondida neste debate. Ela pairou nas conversas entre o Governo e o PSD e Pedro Passos Coelho sintetizou-a em palavras definitivas de quem sabe bem do que fala. O pior ainda está para vir. Para 1,5 milhão de pessoas que ontem mesmo viu o abono de família ser suprimido ou drasticamente diminuído, para os trabalhadores da função pública, mas também do setor privado, que veem os seus salários diminuídos, para todos, PS e PSD só têm uma certeza para oferecer. O pior ainda está para vir. Justiça seja feita aos dois partidos da coligação orçamental. Ambos assumem que o horror económico não termina aqui e que imporão ao país mais e mais medidas adicionais até que de uma economia civilizada não reste senão a memória. Foi o PEC 1, foi o PEC 2, foi o PEC 3, é agora o orçamento na generalidade e será o PEC 4 no debate da especialidade. E o que mais há de vir? Sempre pior, garantem-nos. PS e PSD remaram para o consenso que afunda o país sob o comando do homem do leme do costume. O folhetim da negociação entre Governo e PSD não passou nunca disso mesmo. Uma encenação desinteressante e de final antecipado, guiado à distância pelos interesses de Belém. O epílogo era conhecido de todos nós, pelo menos desde que o Dr. Passos Coelho recebeu os 4 principais banqueiros do país, preocupados em recordar-lhe com zelo paternal o caminho certo. Se a proposta do Governo já era arrasadora para a economia, o PSD limitou-se a agravá-la. 3 meses de promessas tonitruantes, de rejeição de qualquer subida de impostos, deram nisto. Este é o orçamento com maior subida da carga fiscal, a impostos sobre o trabalho e em IVA, de que há memória na democracia portuguesa. O folhetim da negociação resume-se a isto. O PSD procurou vitórias num orçamento que é ele próprio uma derrota. Por mais que sacuda a água do capote, o PSD ficará associado a um desastre. Foi de facto a receita para o desastre, aquilo pelo qual PS e PSD se debateram neste orçamento com o beneplácito de Belém. Este desastre tem um nome: recessão. O círculo vicioso da recessão, ou seja, medidas de austeridade para combater o déficit, que resultam em recessão, que alimenta medidas adicionais para combater o déficit, que geram ainda mais recessão, tudo isto é a fonte de degradação da economia e do atraso estrutural do país. O exemplo da Irlanda, durante anos presente no discurso da direita, aí está, para nos provar os efeitos destas políticas recessivas. O primeiro país a cortar nos salários e a aumentar os impostos, como agora defendem PS e PSD, é desde hoje o terceiro país em todo o mundo em maior perigo de bancarrota e tem os maiores juros da dívida pública. E este orçamento quis precisamente perpetuar essa espiral de degradação. Não invoquem, senhores deputados, que tinha que ser assim. Só não aprende com os erros dos outros quem insiste em adotá-los, ainda que com a consciência de que causarão mal. Olhem para a Irlanda, olhem para a Grécia. Fizeram o que foi considerado nos nossos PECs e neste orçamento como uma solução. E a verdade é que estão piores do que antes. PS e PSD contaram ao país a lenda de que tínhamos que adotar medidas de austeridade severíssimas para acalmar os mercados. E o resultado está à vista. Os juros da dívida soberana não param de subir, já depois de assegurada a aprovação do orçamento. Garantiram-nos também que o acordo havia sido feito de boa fé e para salvar o país. Mas o debate desta manhã exibiu um verdadeiro tiroteio político entre os partidos salvadores,
que descredibiliza, afinal de contas, tudo aquilo que acordaram. Fica assim uma vez mais demonstrado que ninguém mesmo, pode ter qualquer confiança neste acordo. Era óbvio que os mercados não iam acalmar. Quanto mais debilitada está uma economia, mais ela é apetecida pelos especuladores. Em nome de promessas de fantasiosos amanhãs de equilíbrio que cantam, os serviços públicos de saúde, de educação ou de justiça têm vindo a ser dilapidados e vão ser como nunca em resultado deste orçamento. Em nome dessa purificação definitiva e eterna das contas públicas, tem-se engrandecido o património de uns poucos, ora privatizando o que é de todos, ora garantindo rendas colossais no quadro de parcerias ruinosas para o erário público. A verdade é que nunca foram os pobres que se sentaram à mesa do banquete onde se serviram submarinos, parcerias público-privado, hospitais SA e cheques para acudir a fraudes bancárias. Mas serão eles, os mais pobres, uma vez mais, a pagar a fatura. Ao contrário do que proclamam os arautos da tese da inevitabilidade, o Estado Social não é a causa da crise, é a sua principal vítima. Por isso, um governo que corta no abono de família e no subsídio de desemprego e deixa praticamente intocado o lucro dos bancos, só mesmo por humor negro é que se pode dizer socialista. Este é um orçamento de capitulação do Partido Socialista e de desforra do PSD. A consolidação orçamental podia e devia ter sido feita com a coragem política de limitar os benefícios fiscais às maiores empresas, que daria para evitar o aumento do IVA. Devia ter sido feito com a coragem política de tributar a PT pelo negócio da Vivo. Na verdade, nenhum português compreende que quem ganha pouco mais de 600 euros por mês perca o direito ao abono de família e veja a sua carga fiscal agravada, enquanto que uma empresa que lucra 7.500 milhões de euros, nem um cêntimo venha a pagar pelo maior negócio de sempre da economia portuguesa. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a espiral recessiva que tomou conta da nossa economia precisa de ser combatida com coragem política e não com uma cultura da resignação. Com medidas que gerem confiança na economia e no país e não com escaramuças permanentes entre os dois partidos que se apresentam como salvadores da pátria. Ao curvar-se diante da recessão, PS e PSD fizeram neste orçamento uma opção pela irresponsabilidade e pela fragilização da democracia. E é esse exatamente o problema fundamental. É que este orçamento faz mal à democracia. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, obviamente, chumba-o, disse.